buscamos, muitas vezes nós desejamos, muitas vezes nós oramos, jejuamos, clamamos e queremos, temos muita sede, muita fome pela unção, pela vida de Deus, pelo poder de Deus. Nós clamamos todos os dias, queremos mais de Ti. O crente que quer ter uma vida plena, que quer ter uma vida abençoada, que quer ter uma vida cheia, ele tem consciência que ele precisa cada dia mais fluir na unção do Espírito Santo. Quantos aqui querem unção do Espírito Santo? Amém? Todo mundo quer sentir a presença de Deus, quer fluir, quer unção, quer graça. E muitas vezes, tem muitas pessoas, se você começar a olhar, tem muitas pessoas que muitas vezes você nem entende assim, porque são pessoas cheias do Espírito Santo. Às vezes você começa a olhar, você vê pessoas que fluem na graça, têm o poder, têm a unção, mas em determinados momentos, daqui a pouco, quando você olha a vida dessa pessoa, ela tropeçou, ela parou, ela caiu, ela desistiu. Muitas pessoas chegam ao ponto até de desviarem. Por que isso acontece? Se a pessoa é cheia da graça, é cheia da vida de Deus, é cheia do poder da unção, no momento que você vê, a pessoa está no auge, está lá falando, fluindo nos dons espirituais, cheio de graça, aí daqui a pouco essa pessoa sucumbiu, daqui a pouco essa pessoa desistiu. Quantas pessoas famosas, quantos líderes, até mesmo pastores, quantas pessoas que você olha assim, tem potencial, tem uma graça, você olha assim e fala, nossa, essa pessoa vai longe, mas daqui a pouco você olha, parou, desistiu. Muitas vezes dentro da igreja, talvez, pode ser até o seu caso, muitas vezes você está buscando, está lá se enchendo, está sendo cheio, muitas vezes você está sendo usado, mas daqui a pouco sucumbiu. Você começa a pensar em desistir, começa a pensar em parar, começa a sucumbir diante das lutas, das provações, das tentações. Você até sabe que você tem um propósito, você até sabe que Deus tem a fazer na sua vida, através da sua vida, mas de repente parece que aquele castelo se engole, tudo cai, tudo fica difícil. Por que isso acontece? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. É sobre isso que eu quero ensinar você, porque eu creio que Deus quer que você seja uma pessoa inabalável. Amém? Fala para o seu irmão, diga para ele, Deus quer que você seja uma pessoa inabalável. Deus quer que você seja uma pessoa inabalável. Olha para o seu irmão e fala para ele, você é uma rocha. Você é uma rocha. Jesus fala que tem irmãos, tem pessoas que edificam a sua casa na areia, e tem pessoas que edificam a sua casa na rocha. Aqueles que edificam a sua casa na areia, a tempestade vem e derruba. Aqueles que estão edificados na rocha, pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, pode vir qualquer coisa que ela é inabalável. O que eu quero ensinar você nessa noite é como você faz para ser uma pessoa inabalável. Nada vai te abalar. Então, abre a sua Bíblia aí, olha lá o que diz aí, Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que suportais, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois nossa luta não é contra pessoas de carne nem de sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra príncipes deste mundo de trevas, contra exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Deixa eu ler uma outra versão aqui. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então olha só, aqui o apóstolo Paulo está nos dando uma orientação. O apóstolo Paulo ele está dizendo que a nossa guerra não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa guerra, a guerra travada entre nós e as forças do mal, não é uma guerra travada contra pessoas. Aqui está falando que a nossa guerra, pode ir lá para o versículo 10 aí, que a nossa guerra ela é contra forças espirituais. A nossa guerra é contra espíritos malignos nas regiões celestiais. E aí o apóstolo Paulo está falando que uma coisa importante para mim e para você é nos fortalecermos no Senhor. Se eu e você quisermos vencer nas regiões celestiais, nós devemos nos fortalecer no Senhor, e ele está falando na força do seu poder. E nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Então olha só, eu e você, o que o apóstolo Paulo está falando? Muitas vezes nós focamos nos nossos inimigos. Tem crentes que ficam focados nos seus inimigos, ficam focados no tamanho dos inimigos que ele enfrenta. Eles ficam focados nos demônios. Ficam olhando, olha, o demônio está fazendo isso. Olha, o demônio está me atacando. Estou sendo atacado por espírito maligno. Estou sendo atacado por isso. Estou sendo atacado por aquilo. Nossa, mas o diabo está vindo com muita força para cima de mim. Mas eu e você não devemos nos focar nas forças que nos atacam. Eu e você, nós devemos nos focar na força e no poder que é liberado sobre nossas vidas. Porque eu e você somos filhos de Deus. Olha para o seu irmão e fala, você é filho de Deus. Porque você precisa focar em quem você é. Então a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite: pare de focar no inimigo e comece a focar em quem você é. Comece a assumir a sua identidade. Comece a assumir a sua autoridade em Jesus. Então, o inimigo, ele tem que olhar para você e saber que ele está enfrentando um filho de Deus. Só que muitas vezes nós olhamos para o inimigo e nós achamos que o inimigo é maior que nós, mas não. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, olha, nós devemos nos revestir. A sua força, olha aqui para mim, a sua força, ela não é física. A sua força, ela é espiritual. Você tem que se revestir da força e do poder do Espírito Santo. Então existe uma força, e ele está falando aqui, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é isso? O que é essa força do poder do Espírito Santo? É a unção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala, tem uma unção liberada sobre a sua vida. Então olha só, a força, a poder, a unção, a vida liberada sobre você. E Deus está falando, olha, você tem que se revestir dessa unção. Olha o que diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 27. 1 João capítulo 2, versículo 27. Olha o que diz aí. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre mentira, e essa unção vos ensina sobre tudo o que vocês precisam saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou.
A outra versão diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então aqui o apóstolo João, ele está falando, olha, tem uma unção que todo aquele que é filho de Deus recebeu. Olha aí, quanto a vós a unção que vocês receberam, tem uma unção sobre a sua vida. Aleluia. O que é unção? Unção, ela é autoridade e poder. Unção é autoridade e poder que você recebeu de Jesus. Há uma unção, há uma autoridade de filho, e há um poder, há uma graça, há algo liberado de Deus sobre a sua vida para você desfrutar, para você usar, para você vencer. Há uma unção que coloca e que quebra e que desfaz todo jugo e toda obra de Satanás contra a sua vida. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Olha o que Jesus diz aqui. Olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Olha só, ungiu, o que eu falei que é unção? O que eu falei que é unção? Autoridade e poder. Olha só o que ele diz aqui. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me deu autoridade e poder para anunciar as boas novas aos pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então essa unção que Jesus está falando aqui, que ele recebeu, que está sobre ele, é a mesma unção que ele derramou sobre mim e sobre você. Então nós precisamos nos apropriar disso. A unção é um dom, é um presente que Deus nos deu. Para quê? Para nós realizarmos o propósito profético do Senhor em nossas vidas. Então Jesus, ele recebeu essa unção para que ele pudesse realizar o propósito profético de Deus na vida dele. Então a unção, ela é fundamental para que eu e você possamos expandir o reino de Deus. Não tem como nós fluirmos no reino espiritual, não tem como nós vencermos na nossa vida cristã normal, se nós não nos apropriarmos da unção. Porque é através da unção que eu e você, nós vamos destruir as obras do diabo. Então você não pode ficar acreditando que você não tem unção. Se você é filho de Deus, tem uma unção derramada sobre a sua vida. Se você é filho de Deus, tem uma unção liberada sobre você. Então você tem que se apropriar. Por quê? Porque a nossa luta é nas regiões celestiais. A nossa luta é contra principados e potestades. Agora, como eu falei no começo, tem muitas pessoas que têm a unção, que entendem da unção, que usam a unção, que desfrutam da unção. E por que sucumbem? Por que desistem? Porque existe uma outra coisa que é importantíssimo você saber. E é nessa área que muitos crentes fracassam. É nessa área que muitos crentes desistem. Aonde que é essa parte que as pessoas sucumbem? É na parte do seu espírito. Então são duas coisas que você precisa ter bem claro dentro de você. Você precisa da unção, você já tem a unção, você deve usar a unção. O que é a unção? Autoridade e poder. Agora, a segunda coisa que é importantíssima e que é aí aonde muitos crentes negligenciam e aonde muitos crentes sucumbem e caem, é na parte do seu espírito humano. O seu espírito, e é onde é o tema dessa palavra hoje, é espírito forte, ter um espírito forte.
O seu espírito, o que é o seu espírito? O seu espírito é a parte do seu ser, é um recipiente, é o lugar aonde você recebe o Espírito Santo de Deus. É o lugar dentro de você aonde o Espírito Santo vem habitar. Quantos aqui tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Amém. Então essa é a parte aonde você contém o Espírito Santo. Então eu costumo dizer que o nosso espírito está como uma luva. Uma ilustração do nosso espírito é como uma luva. O que é uma luva? Uma luva, ela tem a semelhança de uma mão, sim ou não? A luva, ela foi feita para quê? Para conter a mão. Então você pega a luva, você vai lá e coloca lá, encaixa a sua mão certinha dentro da luva. O espírito humano é a luva do Espírito Santo. Então, o seu espírito é a luva aonde o Espírito Santo, que é a mão, vem e entra e se encaixa dentro de você. Então, é onde você recebe o Espírito Santo dentro de você, dentro do seu espírito. Agora, você precisa trabalhar junto com o Espírito Santo o seu espírito. Porque o seu espírito, ele precisa ser treinado. Embora o Espírito Santo venha habitar dentro de você, o seu espírito, ele precisa ser treinado com as armas do Espírito Santo sobre a sua vida. Qual que é a função do nosso espírito humano? A função do seu espírito é governar sobre todo o seu ser. Porque o que acontece? Quando houve a queda, quando o diabo veio e introduziu o pecado no meio da humanidade, o espírito, o seu espírito era o lugar de você se relacionar com Deus. Houve uma morte, houve uma quebra ali. Houve a morte do espírito, seu espírito foi amortecido, houve uma quebra de comunhão com Deus. Agora, o seu espírito, quando você está no mundo, o seu espírito está mortificado. Para quando você aceita Jesus, o novo nascimento é o quê? É o seu espírito está sendo vivificado. É onde o Espírito Santo vem e reativa o seu espírito. O propósito original de Deus era o homem ser dirigido pelo Espírito Santo. É a vida de Deus, o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de você. E você ser guiado por Deus através do seu espírito humano. Quando você, presta atenção, quando você recebe o Espírito Santo ele quer te fortalecer em todas as coisas. Aqui, onde nós lemos agora aqui, em João, ele está dizendo que, volta lá, João capítulo 2, versículo 27, olha o que ele diz aqui, para você entender melhor. Olha o que ele diz. Não, João capítulo 2, versículo... desculpa, 1 João. 1 João 2, 27. Olha o que diz aí. Quanto a vós, a unção que dele recebesse, mantém-se em vós, não tendes necessidade de alguém que vos ensine, mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Então olha só, quando o Espírito Santo, no nosso espírito humano, ele nos ensina todas as coisas. Tem muitas coisas que não tem necessidade de ninguém te ensinar. Tem muitas coisas que não tem necessidade de ninguém explicar para você, que o próprio Espírito Santo quer te ensinar. Então, quando houve a queda, quando o Espírito foi mortificado, quem passou a governar o homem foi a alma do homem. O homem, eu e você, nós passamos a andar de acordo com a nossa alma, de acordo com aquilo que que foi nos ensinado no intelecto, de acordo com aquilo que foi nos ensinado muitas vezes pelas experiências que nós tivemos. Nós passamos a andar de acordo com os nossos sentimentos, nós passamos a andar de acordo com os nossos pensamentos, nós passamos a viver de acordo com a nossa vontade. Então tem muita coisa que você faz
que é porque você acha, que você pensa que é bom para você. Tem muita coisa que você deixa de fazer porque os seus sentimentos não ajudam você a fazer. Os seus sentimentos impedem você de fazer determinadas coisas. Às vezes até coisas que são princípios da palavra de Deus. Tem muitas coisas que você sabe que você deve fazer, mas você não tem vontade de fazer. Por quê? Porque você está sendo governado pela sua alma. Tem muitas coisas que você sabe que não é bom para você, mas você não consegue deixar de fazer. Por quê? Porque não é o seu espírito quem está governando. Quem está governando é a sua alma. Então quando nós estamos lá no mundo é normal as pessoas viverem assim. Porque o espírito delas estão mortificados. Mas agora nós que estamos dentro da igreja, tinha que ser diferente. Nós que temos o nosso espírito vivificado, agora nós somos filhos de Deus, temos a unção do Espírito sobre nós, e temos o Espírito Santo habitando dentro do nosso espírito. O que nós deveríamos ser? Nós deveríamos ter um espírito forte. E esse espírito forte é quem governa sobre a nossa alma. E é esse espírito que, estando fortalecido no Senhor, é esse espírito quem vai nos ensinar todas as coisas para que nós possamos viver e caminhar uma vida plena e abençoada nessa terra. Essa deveria ser o curso normal das nossas vidas. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Esse deveria ser o curso normal da sua vida. Você não ser guiado pela sua alma, mas você ser guiado pelo Espírito. O crente que tem consciência de que ele é filho de Deus, ele vive uma vida direcionada e guiada pelo Espírito, que habita no seu espírito, que torna o seu espírito forte. Agora, isso não é automático. Isso precisa ser treinado por você. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, olha, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. E não são. Quanto ao mais, se revistam das coisas de Deus. Porque para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Então olha só, o espírito humano, ela é medida na sua vida de acordo com que você leva a sua vida. Então tem gente que só sabe levar a vida dele na base da unção. Só que tem uma coisa, a unção é o seguinte, a unção ela se renova todos os dias nas nossas vidas. Tem uma unção que você recebeu ontem, e o que acontece isso, muitas vezes acontece isso na vida de muitos crentes. Ele fica vivendo de unção passada. Ele fica vivendo do passado, da unção que ele recebeu lá atrás. E ele esquece que a unção precisa ser renovada, e ele não pode só viver de unção. Ele precisa ter um espírito forte. E aí é onde muita gente sucumbe. Por quê? Porque ele fica só na base da unção. E às vezes a unção que ele recebeu em determinado tempo foi uma unção forte, e hoje ele não consegue fluir mais como ele fluía naquele tempo. O que acontece? A pessoa sucumbe. Por quê? Porque o diabo ele vai estar sempre lutando contra você. Olha para o seu irmão e fala para ele, o diabo vai estar sempre lutando contra você. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, resistir. Sejam fortalecidos, estejam cheios da unção, para você resistir às ciladas de Satanás. Então um crente que ele vive só da unção, ele está fadado a uma hora cair, porque se ele não renovar a unção dele diariamente, a sua unção precisa ser renovada diariamente. Se você não renova a sua unção diariamente, você só vive de unção, vai ter uma hora que você vai cair. É aí onde eu falo para você que muitos, até pregadores, caem por causa disso. Porque embora ele esteja fluindo na unção, ele não tem um espírito forte. E aí ele cai. Faltou unção, o diabo vem dar uma rasteira nele. Por que dar uma rasteira? Como assim, pastor? Porque ele é influenciado, presta atenção, ele é influenciado pela alma.
Então, quando você é influenciado pela sua alma, você está fadado a cair em tentações. Você está fadado em cair em ciladas, em armadilhas do diabo para a sua vida. Porque se você só vive na base da unção, da autoridade e do poder, e não tem um espírito forte, muitas vezes você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Porque a autoridade e o poder, olha aqui para mim, por que isso? Isso aqui é importante você guardar, porque a autoridade e o poder é para você levar o reino de Deus. Olha só, Jesus disse que aqui que nós acabamos de ler, porque o Senhor me ungiu a unção, o Senhor está sobre mim para colocar em liberdade os cativos, os oprimidos, para colocar em liberdade, para trazer alegria àqueles que choram. Então, a unção e o poder é para você levar o reino de Deus para outras pessoas. Amém. Agora, o espírito forte é para você manifestar o reino de Deus na sua vida. Olha a diferença. A unção é para que através da minha vida outras pessoas tenham acesso ao reino de Deus. Agora, o espírito forte é para que o reino de Deus seja manifestado na minha vida. São coisas totalmente distintas, diferentes. Então, a unção é para um determinado propósito, e o espírito forte é para outro propósito. A unção e o poder é para que outras pessoas sejam tocadas através da sua vida. O espírito forte é para que você seja fortalecido. Glória a Deus. Quer um exemplo da Bíblia? Abre lá sua Bíblia lá em Juízes capítulo 13, versículo 5. Juízes capítulo 13, versículo 5. Olha o que diz aí. Porque engravidarás e terás um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da mãe, e começará a libertar a Israel do domínio dos filisteus. Olha só, aqui o anjo aparece para Manoá e para sua esposa, e ele fala para Manoá que a esposa dele era estéril, e eles iam ter um filho, e esse filho ia ser consagrado ao Senhor. O nome desse menino é Sansão. Todo mundo aqui conhece a história de Sansão, sim ou não? Sim. Então o anjo fala: olha, ele vai ser consagrado ao Senhor, e ele vai ser libertador do povo de Israel. Sansão era um dos juízes do povo de Israel, e o anjo dá uma determinação: olha, na cabeça dele não vai passar navalha, porque ele vai ser nazireu de Deus. O que é nazireu? É consagrado ao Senhor. Glória a Deus. E ele vai libertar o povo de Israel. A profecia se cumpre. A mulher engravida, e ela tem um filho, coloca o filho no nome dele de Sansão, e Sansão cresce, e Sansão, ele começa a ver a unção de Deus sobre a vida dele. A Bíblia diz que Sansão, é até interessante você ver a história de Sansão. Se você fosse ver nos dias atuais, Sansão era um X-Men, né? Uma pessoa normal, comum, mas dotado de força. Sansão, ele tinha uma força descomunal. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo se apossava, quando a unção vinha sobre Sansão, ele tinha uma força descomunal. Por quê? Porque sobre ele foi derramada uma unção com um propósito. Qual era o propósito? De libertar o povo de Israel. E na primeira vez que Sansão ele usa ele mata 1000 homens de uma só vez. Só que Sansão tinha um problema. Sansão tinha unção, amém, irmãos? Sim ou não? Era um homem cheio da unção, tanto que os filisteus tinham muito medo de Sansão. Mas Sansão tinha uma fraqueza. Sansão, ele não tinha um espírito forte, tanto que
ele comete no meio da caminhada dele, presta atenção, no meio da caminhada dele, ele começa a cometer alguns erros. Primeiro erro de Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele foi e se apaixonou por uma mulher filisteia. Naquele tempo, era uma ordenança dos filisteus não se casarem com mulheres de outras raças, de outras nações. E Sansão, ele se apaixonou por uma mulher filisteia. E a mãe e o pai de Sansão tentou avisar ele: olha, não, tem mulheres aqui no nosso meio, no nosso país. Ele: não, eu quero essa. Primeiro erro. E aí ele foi lá para se casar com aquela mulher, e no meio lá ele faz uma aposta, e aquela mulher, aqueles homens que ele faz a aposta, pressionam a mulher dele para ter a resposta, e a mulher cede e vai lá, e a mulher chega nele e faz ele falar a resposta. Olha só, a Bíblia diz que ele não conseguiu suportar o tanto que aquela mulher pediu para ele dar a resposta. Ele vai lá e ele foi traído por aquela mulher. A segunda coisa, ele estava indo para se casar com essa mulher, um leão aparece para ele, ele vai lá e mata o leão com uma facilidade tremenda, porque a unção estava sobre a vida dele. E depois, quando ele volta para novamente, ele passa para ver o leão, e ele, como nazireu, Sansão não podia tocar em pessoas nem coisas mortas. E ele volta e ele vai lá ver aquele leão, e ele vê o leão morto lá, e dentro bem no leão, que estava em decomposição, tinha um favo de mel, cheio de mel. E ele vai lá e ele toca naquele leão morto e sai comendo mel. Outra coisa que Sansão não poderia fazer. E aí Sansão chega lá, tem uma decepção, a mulher dele foi dada para outro homem, e Sansão cria uma guerra e vai e mata 1000 dos filisteus, e volta para sua casa, e daqui a pouco, Sansão comete outro erro. Olha só o problema de alma que Sansão tinha. Ele vai lá e começa a se relacionar com uma prostituta. Começa a se relacionar com ela, e os filisteus querendo matá-lo, e aquela mulher começa a querer saber qual era o segredo da unção na vida de Sansão. Olha só, uma cilada de Satanás para ele. Por quê? Porque Sansão não tinha um espírito forte, e ele começa ali dias e dias, aquela mulher importunando, dias e dias, aquela mulher querendo saber, e Sansão começa então a mentir. Cada dia ele contava uma mentira. Se você me amarrar com isso, eu perco a minha força. Aí ele ia lá e amarrava, aí os filisteus vinham e ele quebrava tudo. Se você fizer isso, começou a mentir para aquela mulher. E aquela mulher insistindo, até que ele entregou o motivo da unção dele para aquela mulher. E aí, o que aconteceu? Ele caiu na cilada. Porque ele não resistiu, porque de tão apaixonado, de tão louco que ele estava por aquela mulher, ele acabou entregando a unção da vida dele para ela. E foi onde que os filisteus conseguiram dominá-lo. Foi onde que os filisteus conseguiram vencer. Então olha só, uma pessoa que é cheia do Espírito, que tinha unção, que tinha poder, que tinha autoridade de Deus na vida dela, mas tinha um espírito fraco. Agora eu pergunto para você, e eu quero que você faça uma análise hoje na sua vida. Talvez você é uma pessoa que manifeste a unção de Deus, mas muitas vezes você tem sido vencido por algumas coisas na sua vida
que muitas vezes você até não entende por que isso tem acontecido com você. Por que certos pensamentos dominam a sua vida? Por que muitas vezes você tem vontade de parar? Por que muitas vezes você tem vontade de desistir da sua vida cristã? Por que você não consegue vencer determinados pecados? Nessa noite eu quero dizer para você, talvez você tenha unção, tenha orado muito por unção, mas não tem fortalecido o seu espírito. E quando isso acontece, você está suscetível a cair nas ciladas de Satanás. Pode ser que você é uma pessoa cheia da unção, mas ainda é governado pela sua alma. Você sabe que você é filho de Deus, você sente a presença de Deus, mas a sua alma ainda tem governado a sua vida. Porque você muitas vezes tem se movido por sentimentos. Muitas vezes quem tem falado mais alto no seu coração são os seus sentimentos. E eu posso citar alguns sentimentos para você. Muitas vezes você tem tido um sentimento de derrota. Vive e anda como um derrotado, pensando que nada dá certo na sua vida. Que a sua vida não vai mudar, que vai ser isso sempre. Talvez você está sendo conduzido por um sentimento de mágoa. Alguém te magoou, você está magoado com determinadas situações, com determinadas pessoas, e isso tem ditado o rumo da sua vida. Talvez você está sendo dirigido por um sentimento de tristeza constante. Você não consegue sentir alegria. Talvez você está sendo guiado por um sentimento de medo. Isso tem atrapalhado a sua vida cristã. Então, quando você é dominado pela sua alma, por sentimentos, quando você é dominado por pensamentos, quais os pensamentos? Eu faço uma pergunta para você nessa noite: quais os pensamentos que têm vindo sobre a sua cabeça ultimamente? Quais os pensamentos que você tem alimentado dentro de você nesses últimos dias? Pensamentos de que nada vai dar certo, de que nada vai acontecer, pensamentos de fracasso, pensamentos de derrota. Muitas vezes esses pensamentos e esses sentimentos têm dominado tanto a sua alma que você muitas vezes não sente vontade e não tem forças para lutar, e não tem forças para guerrear, e não tem forças para se levantar contra isso. E isso já tem ditado o rumo da sua vida. Porque você já perdeu as esperanças e a sua vontade agora é desistir, entregar os pontos. E às vezes você para e fica pensando: poxa vida, mas eu oro, eu sinto a presença de Deus, eu falo em línguas, eu jejum, mas eu não estou sendo, o sentimento tem me dominado. Por que tanta coisa ruim está dominando dentro de mim? Por que eu não estou conseguindo vencer e avançar? Por quê? Porque embora você tenha unção, a sua alma está dominando ainda, aonde deveria prevalecer o seu espírito forte. Por isso que o Senhor está dizendo para você nessa noite: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder suportar todas as ciladas de Satanás. Então como é que eu tenho? Como é que eu faço para ter um espírito forte, pastor? Como é que você fortalece o seu espírito? Como é que você consegue resistir às ciladas de Satanás contra você? Porque deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã: os pensamentos, os sentimentos, as vontades negativas sempre vai ter. Infelizmente, essa é uma luta que você vai ter que travar diariamente até a vinda do Senhor. Você vai ter que travar uma luta contra pensamentos, você vai ter que travar uma luta contra sentimentos, você vai ter que travar uma luta contra vontades negativas.
Não tem jeito, essa é a sua guerra, porque a sua guerra, aquilo que eu acabei de falar no começo aqui, a sua guerra não é contra pessoas, a sua guerra é contra principados e potestades nas regiões celestiais. A sua guerra e a minha guerra é espiritual. Então você precisa estar com o seu espírito forte, porque quando o diabo vir atacar a sua alma, quando o diabo vir atacar, deixa eu te abrir só um leque aqui. A sua alma, ela é formada por 3 fatores. Como que você sabe? Como que você sabe que você está sendo atacado na sua alma e que muitas vezes é a sua alma que te governa? A sua alma, ela é composta por 3 faculdades. Sua alma é composta pela sua mente, a sua alma é composta pelas suas emoções e a sua alma, ela é composta pela sua vontade. A sua alma, ela não foi feita para governar. A sua alma, ela foi feita para ser governada pelo seu espírito. Então, constantemente o diabo vai atacar a sua alma, seus pensamentos, seus sentimentos e a sua vontade. Agora, quando você tem um espírito forte, você consegue governar sobre essas 3 faculdades da sua alma. Quando você tem um espírito fraco, a sua alma vai governar sobre o seu ser. E a sua alma, ela vai governar sobre o seu corpo e sobre o seu espírito. Então, como é que eu faço para ter um espírito forte? Primeiro, nota aí, guarda bem dentro do seu coração. Coma da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Alimente o seu espírito com a palavra de Deus. Amém. Comer da palavra de Deus é muito mais do que ler. Alimentar-se da palavra de Deus está relacionado a você ler e a você compreender debaixo da luz de Deus, debaixo da revelação de Deus. Ouvir, olha só, comer da palavra de Deus é ouvir Deus falar com você através das escrituras e através da pregação. Comer da palavra de Deus é você estar me ouvindo aqui agora e saber assim, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. É você abrir a Bíblia, é você pegar a Bíblia e você abrir, esperando, não simplesmente para ler. Isso aqui, meu irmão e minha irmã, você não pega a palavra de Deus simplesmente para ler, para constar que você é um leitor da Bíblia. Tem muita gente que pega a Bíblia para ler por desencargo de consciência. Não, eu vou ler a Bíblia porque, você sabe, né? Deus está vendo e Deus precisa ver eu ler na Bíblia também, né? Como que eu vou falar que eu sou cristão se eu não leio a Bíblia, né? Então eu preciso pelo menos pegar a Bíblia na mão e ler uma coisa que... Não, irmão. Se alimentar da palavra de Deus não é simplesmente você catar aqui, ler um versículo e ler um salmo. Se alimentar da palavra de Deus é você pedir revelação. Lembra aquilo que nós lemos aqui em 1 João 2,27? Que o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Comer da palavra de Deus é usar a palavra de Deus para deixar o Espírito Santo te ensinar. É deixar o Espírito Santo te ensinar. Porque tem muita gente que quer que o pastor ensine, mas ele não quer deixar o Espírito Santo ensiná-lo. Então comer a palavra de Deus é você levar isso aqui a sério, é você saber que isso aqui é verdadeiro. Comer a palavra de Deus é você saber que aqui tem muito mais do que letra, muito mais do que um texto, muito mais do que uma história, muito mais do que um livro comum. Comer a palavra de Deus é saber que isso aqui é vivo. Que as palavras desse livro produzem vida.
Então, a maneira certa de você comer da palavra de Deus é você abrir isso aqui e falar assim: Senhor, fala comigo. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Senhor, traz revelação disso aqui que está escrito aqui no meu coração. E aí, quando você começa a ler, você vai ver que começa a saltar coisas nos seus olhos. Amém. Quando você começa a ler, você vai começar a entender. Deus está falando. Opa, Deus está falando. E aí, você começa a responder ao Senhor aquilo que Deus está falando com você na palavra. Então, comer da palavra de Deus é muito mais do que você ler, simplesmente ler. Comer da palavra de Deus é você buscar a Deus nela. Aí a gente vem aqui no culto e eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu. Aí tem gente que leva a sério isso, no silêncio tu está. Sabe o que ele faz? Ele vai dormir. Quer ouvir Deus no silêncio. Aí ele se tranca no quarto, apaga a luz e dorme. Como que ele vai ouvir Deus falar desse jeito? Às vezes Deus fala em sonho, mas não é Senhor. No silêncio é você parar para meditar. É você ter um tempo para Deus aqui, ó. Amém. Senhor, fala comigo aqui, ó, tua palavra. Me ensina, Senhor. Sabe, na igreja primitiva não tinha curso de maturidade cristã, curso de crescimento espiritual. Não tinha não. Não tinha nem o Novo Testamento na igreja primitiva, só tinha o Velho Testamento. O Novo Testamento começou a ser escrito lá para nós. Como é que eles tinham a revelação que eles tinham de Deus? Porque eles paravam para meditar. Quem tem sede e fome de Deus, para ouvir Deus falar com ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então você tem que pegar isso aqui, meu irmão, e falar: Senhor, fala comigo. Pastor, mas eu não entendo a Bíblia. Só pede para Deus falar, que o Senhor vai trazer a verdade. Que o Senhor vai tornar, vai ensinar a respeito de todas as coisas para você. Todas as coisas que você tem dúvidas, o Senhor vai trazer revelação no seu coração, no seu espírito. Então, se alimentar da palavra de Deus é fundamental para a sua vida espiritual. Porque uma hora que o diabo vem armar uma cilada contra você, o crente que não está acostumado a se alimentar da palavra, quando o diabo vem com uma cilada para te derrubar, para fazer você cair, aí você vai olhar e vai falar assim, ó: ai meu Deus, o pastor falou que isso é pecado. E aí, você vai falar assim: ai, que se dane que o pastor falou que é pecado. Aí você vai lá e cai. Você sabe por quê? Porque você ouviu o pastor falar que isso é pecado. Por isso que muitas vezes você peca, sabe que é pecado e continua pecando, e não está nem aí, porque foi o pastor que falou. Então o pastor que falou ainda pode ter uma sombra de dúvida, pode ser verdade ou não. Agora, quando você para se alimentar da palavra de Deus, e o Espírito Santo traz a verdade para você e fala: filho, isso não. Aí quando o diabo vem te tentar, você fala assim: não, Satanás, meu Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus, somente ao Senhor seu Deus dará culto. Uma coisa é o pastor falar para você, outra coisa é o próprio Deus falar para você. Há um temor, há uma convicção dentro de você, do seu espírito, que isso não é bom, que isso não vai fazer bem para você. Glória. E aí, o diabo pode vir com a cilada que for, você vai estar fortalecido no Senhor. Ao invés de você cair na cilada de Satanás, você vai destruir as obras do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Então você precisa se alimentar. Outra coisa, quer ter um espírito forte? Desenvolva
uma vida de oração constante. Você precisa ter tempo de solitude com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus que reside dentro de você. Sabe, pega a palavra, confesse a palavra em oração, ore em línguas. Você precisa desenvolver uma vida de oração consistente. Não é só orar o dia que você vem no culto. Não é só orar no dia que você vai na célula. Você tem que orar todos os dias. Você tem que estar em comunhão com o Deus que reside dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um Deus que habita dentro de você. Aleluia. Você está em comunhão com esse Deus. Eu sei que você tem comunhão com o WhatsApp, com o Facebook, com o Twitter. Eu sei. Com o Instagram. Eu sei que você tem uma comunhão forte com eles. Mas você precisa ter comunhão com Deus também. Você precisa estar o tempo todo falando com Ele. Você precisa reafirmar que você é filho dele. Não porque Ele precisa saber que você é filho, para você ter essa convicção. Você precisa ter a experiência de tocar em Deus através da oração. Tocar em Deus no seu tempo a sós com Ele. Tocar em Deus no seu dia a dia. Tocar em Deus nos momentos de dificuldade. Você precisa ter uma vida de oração consistente. E quando eu falo oração, eu preguei esses dias atrás, eu quero repetir para você. Oração não tem tempo. Se você não consegue orar 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, faça orações curtas, frases curtas, mas tenha um tempo de oração com o Espírito Santo. Em todo tempo esteja falando com Ele, em todo tempo esteja reafirmando, em todo tempo saiba que você está contactado nele. Fale com Deus, ore em línguas. A oração em línguas fortalece o seu espírito. Quanto mais em línguas você orar, mais você está fortalecendo o seu espírito. Seja aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem um espírito forte, a chama do Espírito está fluindo dentro dele. Você precisa sentir, extravasar na presença de Deus constantemente. Não é só nos cultos de Pentecostes dentro da igreja que você deve extravasar na presença de Deus. Você deve ter a chama acesa, o fogo do Espírito dentro de você. Às vezes eu vou fazer reunião com os irmãos, e aí a gente começa a orar e eu vejo os irmãos, aquele desgosto, aquela angústia assim, você olha assim, meu Deus, pessoas que não conseguem fluir, que estão esperando descer uma língua do céu para ela começar a fluir, esperando alguém colocar a mão na sua cabeça. Ai, que vem aqui o Benerrim. Ai, que vem aqui um homem que labareda de fogo tocar na minha cabeça, porque eu preciso sentir a presença de Deus. Pessoas que ficam esperando o pastor pôr a mão, ou jogar 1 litro de óleo na cabeça dele, para ele começar a ter estremelique. Uma dificuldade de fluir no Espírito terrível. Por quê? Porque não mantém a chama acesa dentro do seu interior. Porque não está acostumado a sentir a presença de Deus. Não tem um coração quebrantado, não tem sede, não tem fome de Deus. Tem sede e fome de muitas coisas, menos de Deus. Porque se você tem sede e fome de Deus, quando você começa a ouvir um louvor, quando você começa a adorar, você já se quebranta, você já começa a chorar, você já começa a sentir a presença de Deus.
Porque muitas vezes você acha que sentir a presença de Deus é em horários específicos, em cultos específicos e em dias específicos. Deixa eu te falar uma coisa, não tem nada disso. Você pode sentir a presença de Deus na sua casa, sozinho, em grupo, em milhares, mas também só você. Glória a Deus, aleluia. É só você manter a chama do Espírito aquecido dentro de você. Se você quiser fluir aqui agora, você pode fluir. Acenda o fogo no seu coração. Deixa a chama do Espírito continuar queimando dentro de você. Todos os dias, vá lá buscar a chama, buscar o fogo que nunca se apaga, que está dentro de você. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. Por que você retém o Espírito Santo que está dentro de você? Por que você retém a unção que flui em você? Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Há um fogo queimando dentro de você. Você não percebe, não? Amém. Não, pastor. Sexta-feira é o dia. Final de semana que vem o fogo vai queimar. Você vai ver lá no encontro, pastor. Esquentar não. Lá no encontro o fogo vai queimar. Oh Deus, o fogo tem que queimar todos os dias na sua vida, meu irmão. Amém. Não é só no encontro, não. Não é só no dia que você vai pregar, não. Tem gente que quando vai pregar jejum e ora uma semana, porque quer ver o fogo queimar. Mas o fogo tem que queimar todos os dias no seu interior. Tem dias que eu estou trabalhando, estou lá, nós colocamos os louvores lá, às vezes lá, estou trabalhando, eu estou lá trabalhando e começo a cantar, daqui a pouco eu estou falando em línguas. Glória a Deus. Porque o fogo está queimando. Você não pode ter dificuldades de ver a unção fluindo no seu interior. Se a unção, se você não... pastor, faz tempo que eu não sinto a unção. É porque seu espírito está fraco, meu irmão. Você precisa fortalecer o seu espírito. O diabo já te deu uma rasteira. O diabo está fazendo você acreditar que Deus te abandonou, que o Espírito Santo não está mais. Oh meu Deus, para com isso. Deixa queimar. Deixa queimar. Só libera. Só abre o seu coração e fala: vem, você Espírito, flua, flua, flua. Coloca um louvor na sua casa. Fala: vem, você Espírito, flua, flua, flua. Começa a falar em línguas, daqui a pouco você está aceso. Daqui a pouco você está profetizando para o sofá, profetizando para a televisão, para a geladeira, para o fogão. Está liberando poder sobre a cidade, sobre a igreja, sobre os irmãos, sobre os seus filhos, sobre sua família. Você tem que aprender a isso, a fazer, a viver assim, porque assim você vai ter um espírito forte. Quero te desafiar nessa noite. Você se colocar diante de Deus e você pedir para o Senhor que essa unção seja renovada sobre a sua vida. Quero te desafiar nessa noite para que o Senhor, você peça para o Senhor renovar o seu espírito, para que você possa desfazer todas as ciladas de Satanás contra a sua vida. Quantos querem ter um espírito forte? Amém. Quantos vão, a partir de hoje, trabalhar para que seu espírito seja fortalecido? Amém. Eu queria que você ficasse de pé. Quero orar por você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. O que você precisa fazer?
precisa fazer nessa noite para começar a ter um espírito forte? A unção já está sobre você. A autoridade e o poder já estão sobre a sua vida, porque o Espírito Santo está aí. O que você precisa fazer? Tome uma posição agora, você. Entendeu o que você precisa fazer? Então eu vou te ensinar. Feche seus olhos. Volte-se para o Espírito. E comece a pedir. Comece a colocar diante dele. Abra sua boca. Aleluia. Fala, não fique esperando o hino. Não depende de hino para fluir. Você tem um Espírito dentro de você. Se você fala em língua, você pode começar a renovar a sua linguagem espiritual.